Damos as boas-vindas ao InaCast. Prosseguimos o ciclo Cátedras Unesco em Conversa com um episódio dedicado à ciência cidadã e à biodiversidade na era digital, a partir do trabalho desenvolvido pela Cátedra Unesco Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Coimbra. A conversa reúne João Farminhão, biólogo e investigador, e Luísa Neto, presidente do INA, com moderação de Alexandra Ribeiro, da Direção de Serviços de Conhecimento, Inovação e Desenvolvimento do INA. Em destaque estão as metodologias participativas e as ferramentas digitais que podem reforçar a literacia científica e apoiar políticas públicas mais informadas no domínio da sustentabilidade. É com grande gosto que damos continuidade ao ciclo Encontros Internos de Cátedras Unesco, uma iniciativa que pretende promover o diálogo entre diferentes cátedras Unesco e reforçar a ligação entre conhecimento científico, políticas públicas e capacitação da administração pública. Connosco está a professora Luísa Neto, presidente do Conselho Diretivo do INA, e o professor João Farminhão, da Universidade de Coimbra. Professora Luísa Neto, tem a palavra. Muito obrigada. Começava naturalmente por agradecer a possibilidade de estarmos em conjunto nestas Cátedras Unesco em Conversa. O objetivo é mesmo perceber quais são os pontos de contacto que podemos estabelecer entre cátedras que à partida podem ter objetos aparentemente diversos, mas o conhecimento é só um, a ciência é só uma, e por isso certamente que este é um ponto para encontrarmos pontos, é sempre mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, e por isso o nosso objetivo ao lançar estes desafios, algumas cátedras em especial, que identificamos como tendo algum potencial de aproximação com a Cátedra Unesco do INA, foi precisamente neste sentido de aprendermos em conjunto e de fazermos um caminho em conjunto. E, portanto, muito obrigada por aqui estar e muito obrigada à Cátedra também, que aqui a representa. Muito Obrigado pelo convite. É neste espírito de cooperação que recebemos hoje o professor João Farminhão, da Universidade de Coimbra, associado à coordenação da Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável. João Farminhão é doutorado em Ciências pela Université Livre de Bruxelas, é investigador de nível inicial do Centro de Ecologia Funcional, Laboratório Associado Terra, na Universidade de Coimbra. A sua investigação foca-se na taxonomia e florística do Mediterrâneo Ocidental e da África Tropical. É assim? É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. A Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável pretende implementar e apoiar uma rede de investigadores e de instituições de ensino superior de investigação e desenvolvimento entre Portugal, Angola, Moçambique e outros países de língua portuguesa, constituindo-se como uma plataforma integrada de investigação, de formação, de informação e comunicação de ciência nos domínios da biodiversidade, ecologia, conservação e utilização sustentável dos recursos biológicos. No momento em que os desafios da perda de biodiversidade, das alterações climáticas e da gestão sustentável dos territórios se tornam cada vez mais centrais nas políticas públicas, o trabalho desenvolvido por esta cátedra ganha particular relevância para os decisores públicos e para os trabalhadores da administração pública. Professor João Farminhão, reitero o agradecimento por aceitar o nosso convite e começaria por lhe pedir que nos apresentasse a Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável, como surgiu, que visão procura afirmar quando falamos da relação entre promoção da natureza, conservação da natureza, biodiversidade para o bem-estar dos povos, não é assim? E a sustentabilidade do planeta, e quais são os principais eixos de investigação que tem vindo a desenvolver? Muito bem. Queria, em primeiro lugar, agradecer pelo amável convite, em nome de toda da cátedra, da professora Helena Freitas e de toda a equipa que estou aqui a representar hoje. É um gosto estar aqui convosco para falar da nossa missão de promoção da biodiversidade à escala global, mas com um particular ênfase dentro da comunidade CPLP e com maior destaque para os países africanos de língua oficial portuguesa. A cátedra foi fundada em 2014 por iniciativa da professora Helena Freitas, na Universidade de Coimbra, e vem numa longa tradição de diplomacia científica que a Universidade de Coimbra sempre apresentou e, curiosamente, sempre com botânicos, sempre com entusiastas do mundo vegetal à frente dessas iniciativas. Desde o tempo do professor Júlio Henriques, um homem extraordinariamente cosmopolita e que criou estas relações que ainda hoje temos com
com os países africanos no estudo da flora e de outros valores naturais, e portanto vem no curso dessa longa tradição estabelecer parcerias estratégicas, cooperação norte-sul, sul-sul, promover diálogo também entre estes países, mais recentemente também com o Brasil, e portanto pretendemos integrar estes valores primordiais e existenciais. Nós dependemos inerentemente da biodiversidade, somos biodiversidade, e criar aqui eixos de desenvolvimento estratégico, a valorização do património natural, tentar que a consciência patrimonial seja ainda mais crescente. Portanto, nós já nos afeiçoámos todos ao nosso património histórico-artístico e entendemos-lo como um eixo absolutamente fundamental para a nossa identidade, o nosso desenvolvimento. Temos de alargar essa visão ao património natural, que nos é ainda um pouco estranho, mas que encerra um valor identitário fantástico e, nesse sentido, é crucial para um desenvolvimento mais justo, sustentável e que atenda a esses grandes desafios que referiu: alterações climáticas, perda de biodiversidade. Esta cátedra também está, obviamente, associada ao vasto património científico que dispõe a Universidade de Coimbra. Nós temos entre as maiores coleções públicas de história natural. Temos, por exemplo, a maior coleção científica de plantas em Portugal, o herbário da Universidade de Coimbra, o Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, e nesta coleção, nesta biblioteca de plantas, encerram-se os conhecimentos, saberes mais variados, desde o estritamente botânico, técnico, aos conhecimentos etnobotânicos, como é que as pessoas se relacionam com as plantas, como é que desenvolveram estratégias de sobrevivência ao longo de milhares de anos que estão centradas nestes organismos e, portanto, partindo deste grande património científico, histórico, iniciar novos diálogos e criar descobrir novos interlocutores e criar aqui uma grande comunidade em prol da biodiversidade, para o desenvolvimento sustentável. Muito bem, falou aí da universidade, falou até do Jardim Botânico. Em que sentido e que papel podem desempenhar, na sua opinião, a universidade, mesmo o Jardim Botânico, Uhum. os centros de investigação e mesmo as organizações da sociedade civil na produção de conhecimento que Uhum. apoie essas decisões públicas mais Ora, como repositório de todos estes conhecimentos, destas coleções, temos de facto aqui um lugar privilegiado para difundir conhecimento, para produzir materiais para uma ecoliteracia mais exigente, não é? Dotar-nos todos do beabá, dos conhecimentos essenciais, não é? Para podermos todos ter, enfim, um fundo comum para compreender os serviços ecossistémicos, para compreender índices de biodiversidade que nos permitem fazer balanços, não é? Em que caminho estamos a seguir. Portanto, somos as universidades, os jardins botânicos, os museus de história natural, temos a obrigação de devolver à sociedade civil todo o investimento que tem vindo a ser feito nestas instituições e, portanto, temos de ser exigentes, produzir conteúdos de referência simples, não simplistas, para ajudar a difundir estes conhecimentos de base sobre biodiversidade, conservação, desenvolvimento sustentável. bem. Portanto, falou aí na questão dos cidadãos e, portanto, eu agora queria fazer a ligação, portanto, a proteção da biodiversidade não depende apenas das políticas públicas, mas também da forma como as sociedades compreendem esta questão e a valorização da natureza. Num contexto de mudanças ambientais aceleradas, que papel podem, agora, na perspectiva do cidadão, que papel podem as instituições científicas e educativas desempenhar na formação de cidadãos mais conscientes da importância da biodiversidade e da sustentabilidade? Achamos que uma via muito interessante é a da ciência cidadã. A criação de plataformas que permitam envolver os cidadãos, primeiro os mais curiosos, genuinamente, autenticamente mais curiosos, contribuir com dados e a ser observadores mais cuidadosos, enfim, das realidades às mais diferentes escalas. Portanto, nós temos vindo a desenvolver alguns projetos neste sentido. Por exemplo, posso destacar o projeto Cartas da Natureza, em que partimos do nosso acervo de cartas entre naturalistas, amadores e profissionais que nos dão a conhecer a evolução da paisagem do nosso território desde o século XIX. E este projeto consiste no quê? Consiste em digitalizar em massa todo o nosso arquivo
e pedir a colaboração de todos para ajudar na sua transcrição, na sua descodificação. E tem sido fantástico, notável. Conseguimos angariar centenas de voluntários para este projeto, pessoas com as mais variadas bagagens, que vêm das mais variadas áreas profissionais e que nos ajudaram a reconstruir a história da ciência através deste projeto. Outra coisa que podemos sempre fazer é divulgar as plataformas internacionais que existem também para acelerar a disponibilização destes dados. Chama a atenção, por exemplo, para o iNaturalist, que é uma espécie de rede social para pessoas que gostam da natureza e que em todas as nossas ações, por exemplo, também a semana passada estive com a professora Helena Freitas em Angola, num mestrado em que apresentámos aos alunos todas estas ferramentas que têm à sua disposição para registarem as suas observações, que vão alimentar uma base global de dados de biodiversidade que vão informar não só os cientistas, mas os decisores públicos, nomeadamente definição de áreas de conservação, apoio a trabalhos de consultoria ambiental, tudo mais. Portanto, não só desenvolvemos plataformas, como apoiamos os modelos mais bem-sucedidos, como este do iNaturalist. Ciência e cidadania é absolutamente fundamental para despertar novas vocações, porque acredito que em todos nós existe um naturalista ou uma naturalista potencial e um cidadão consciente, ativo e reivindicativo de uma paisagem mais cuidada, de um habitat mais simpático para todos, para a nossa espécie e para todas as outras. Muito bem. Vamos voltar ainda à ciência cidadã, mas antes disso falou na questão falamos na cooperação, num dos eixos que referiu, e eu gostava de saber quais são os maiores desafios científicos e institucionais na construção de uma rede efetiva de investigação em biodiversidade entre países de língua portuguesa, como são vários, e naturalmente com níveis de desenvolvimento diferentes, como é que conseguem trabalhar essa situação e se eventualmente poderão já porventura falar de uma comunidade prática a esse nível. Ora, de facto, trabalhamos com países que estão em níveis de desenvolvimento muito, muito distintos e que têm diferentes, que são sociedades de conhecimento em diferentes estádios de desenvolvimento. Se, por exemplo, em Angola temos, felizmente, um conjunto de colegas com quem já colaboramos diretamente e montamos projetos, existe troca de estudantes, programas doutorais comuns, de mestrado comuns. Outros países como São Tomé e Príncipe, por exemplo, estão num nível muito, muito mais incipiente. E, portanto, os desafios são múltiplos, trabalhamos com as instituições, envolvemos obviamente sempre as instituições, quando não há, como em São Tomé e Príncipe, faculdades de ciência, institutos de biodiversidade, trabalhamos nesse caso com institutos de agronomia e a partir daí tentamos também desenvolver linhas de investigação, enfim, mais fundamentais, porque acreditamos que não podemos desistir, obviamente, da ciência fundamental nestes espaços da lusofonia mais desafiantes. Se existe uma comunidade na prática, estamos a trabalhar nesse sentido. Existe uma rede efetiva entre os vários países? Ou não? Penso que não, efetivamente não, estamos a trabalhar nesse sentido e estamos essencialmente ainda a descobrir talentos, acalentar novos talentos que, como a semana passada em Angola, uma estudante absolutamente brilhante que, bem, fui puxando aqui a brasa à minha sardinha das plantas, não é? Que ajudará a desenvolver um futuro auspicioso para o conhecimento da flora de Angola e que é um dos seus maiores tesouros, com um potencial ecoturístico, por exemplo, absolutamente extraordinário. Enfim, além do valor intrínseco e outros produtos que se poderão obter dessas plantas. Muito bem. Um dos objetivos deste ciclo é aproximar o conhecimento académico da administração pública. Onde identifica os principais pontos de contacto entre o trabalho da sua cátedra e a ação da administração pública, por exemplo, e podemos identificar aqui alguns pontos, o nível de gestão de território, conservação da natureza, agricultura sustentável, políticas ambientais, que tipo de evidência científica, dados ou instrumentos de apoio à decisão poderiam eventualmente ajudar os decisores públicos a melhor integrar a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável nas políticas?
Em Portugal temos o privilégio de ter valores naturais únicos. Vamos falar de espécies endémicas que só existem neste território. Consideramos que faz parte da ecoliteracia conhecermos algumas destas espécies mais carismáticas. Portanto, tentamos instigar aqui um pouco um espírito de bairrismo biológico e de facto que conheçamos, de facto todos conhecemos o lince ibérico, todos conhecemos uma série de espécies carismáticas, mas há outras menos conhecidas que de facto são centrais para a definição da identidade dos territórios e que considero que deve fazer parte da bagagem de conhecimentos biológicos, de biodiversidade dos decisores do seu território. Conhecer quais são as espécies bandeira do seu território, por exemplo, como eixos de desenvolvimento e promoção territorial. Portanto, esse é uma das... espalhar o evangelho das espécies A boa nova, endémicas. É boa nova. Acho que sim, acho que é uma coisa que podemos convergir, termos assim uma espécie de conhecimentos essenciais sobre a biodiversidade do território que administra, o território que está sob a sua responsabilidade. Por Isso isso, leva-me a uma pergunta que tem muito a ver com esta questão, portanto, a Cátedra Unesco do INA, a Educação para o Desenvolvimento na Administração Pública, Participação, Inovação e Capacitação, tem como missão precisamente a capacitação dos trabalhadores da Administração Pública. E na sua perspectiva e na sequência do que disse agora, que competências deveriam ser desenvolvidas nos dirigentes e trabalhadores da administração pública para integrar melhor a biodiversidade e a sustentabilidade nas situações cotidianas e mesmo em sede de governação? Ou seja, quais são as competências essenciais que, na sua opinião, portanto, há pouco disse, todos nós conhecemos o lince ibérico, todos nós devemos ter. Quais são, na sua opinião, essas competências que deveriam ser desenvolvidas nos dirigentes e trabalhadores da administração pública? ora, conhecimento das ferramentas que temos à nossa disposição, que nos permitem procurar essa informação de forma autónoma, saber que existe plataformas como o FloraOn, por exemplo, que nos permite rapidamente perceber quais são os valores de um determinado território. Portanto, conhecer as ferramentas que estão à nossa disposição. Portanto, repositórios de biodiversidade, por exemplo, que são de domínio público, e conhecer, ter uma rede de interlocutores para conhecer quem são os interlocutores para as diferentes áreas da biodiversidade, seja fauna, flora, questões mais ecossistémicas. O facto de criar, se calhar, aqui uma bolsa de contactos que a academia pode facilitar. Outra coisa que consideramos fundamental tem a ver com a agroecologia. Nós não podemos conservar a biodiversidade sem adotarmos estratégias de produção alimentar, por exemplo, que sejam sustentáveis, que tenham em consideração que os recursos de facto não são infinitos e, portanto, nós vivemos ainda num período de abundância, mas essa abundância, infelizmente, vamos conhecer um limiar brevemente, talvez neste século ainda. E, portanto, é fundamental que transmitamos essas preocupações, a finitude dos recursos, como é que podemos orientar as políticas agrícolas e outras centrais para o desenvolvimento do território, produção alimentar, sustentabilidade nesse sentido. Portanto, termos também um ABCD desses conceitos da agroecologia, que é uma das linhas que estamos a desenvolver agora com maior intensidade no centro. Portanto, dar ferramentas. Quais são as ferramentas que neste momento já estão acessíveis e que nos permite rapidamente perceber identificar os maiores valores de biodiversidade do nosso território, não é? E conhecer os principais interlocutores. Infelizmente, muitos de nós, investigadores, não somos particularmente extrovertidos, vivemos dentro das nossas bolhas bibliométricas de produção científica e a divulgação fica muitas vezes no caminho. E a divulgação às vezes são aquelas frases na conclusão que são lapidares, que são diretivas, é necessário fazer isto, mas de facto é preciso aqui estabelecer uma ponte e preparar, não é? Concentrar essas informações lapidares e disponibilizá-las. Em português, isto tudo está em inglês, meu pai, falamos quase todos inglês, fluentemente, mas faz sentido também processar esta informação, pegar nos papers, como dizemos, não é? Os artigos, e pronto, e o mais lapidar que vai aparecendo, dar a conhecer a todos, não é? Ver aqui uma ponte de novidades conceptuais, novidades de boas práticas que identificamos. Isto muito no geral, estamos aqui a pensar como é que poderíamos chegar lá. E
Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, que já falamos sobre isto, de 2025-2030, que foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 167/2025, reforça a importância de promover uma maior consciência crítica sobre os desafios globais. E nesse sentido, e de acordo com o que disse há bocadinho, no seu entender, seria possível identificar uma literacia para o desenvolvimento sustentável específica para a administração pública? Excelente questão, que vem perfeitamente na corrente. Vou ser sincero, nunca pensei nesta questão formalmente. Já temos aqui Agora, já temos aqui uma nossa discussão, nossa conversa, já temos aqui algumas soluções. Portanto, sim, penso que temos de integrar aqui uma bolsa de conhecimentos patrimoniais. Portanto, tem de haver aqui uma apropriação do património natural por todos, assim como identificamos determinados monumentos histórico-artísticos. Temos de olhar para as plantas, para os animais, para a geologia também, como centrais para a identidade e o desenvolvimento dos nossos territórios. Portanto, identificar estes valores que são centrais para, enfim, para integrar um desenvolvimento sustentável. A questão da agroecologia é algo que temos mesmo de vincar, temos mesmo de fazer uma transição agroecológica para manter os nossos níveis de bem-estar, conforto, conciliáveis com a promoção da biodiversidade. As alterações climáticas, felizmente, já entraram na agenda pública, política, temos já metas que estamos a cumprir, dá mais ou menos bem. Mas no caso da biodiversidade ainda há um grande desconhecimento que a perda de habitat continua a ser a principal ameaça e, portanto, maior literacia para a leitura da paisagem. Não pensarmos só na espécie A, B ou C, mas sermos exigentes com a qualidade do verde que vemos. Não vermos um único verde, sabermos ler o que é um território exigente, o que é um território com qualidade. Tendo estes indicadores de biodiversidade no sítio, nós vamos viver bem melhor. E, portanto, como administradores a vários níveis, tem de haver mesmo esta capacitação, este conhecimento como é que podemos integrar estes valores da biodiversidade no ordenamento, não é? Bem, de toda a experiência internacional que tem vindo aqui a partilhar connosco, há algum projeto que considere particularmente inspirador na forma como articula a conservação da biodiversidade, políticas públicas e participação das comunidades? Gostaria de destacar o programa das reservas da biosfera, que é absolutamente central para a nossa cátedra. Estas reservas da biosfera têm a particularidade de integrar comunidades dentro do território das reservas, ao contrário de outras categorias da área protegida, em que às vezes estamos a falar de espaços prístinos, sem ação humana, não é? Aqui estamos a falar de territórios que são delimitados por incluírem pessoas, nomeadamente comunidades tradicionais, cujos conhecimentos e modo de vida importa respeitar e conciliar com os nossos mais urbanitas. E, portanto, o programa das reservas da biosfera é de facto um exemplo de como, da melhor governança ambiental, de como é possível termos pessoas em áreas protegidas e como tudo pode funcionar harmoniosamente. E é uma grande comunidade este programa das reservas da biosfera. Em Portugal temos 13, entretanto criou-se já esta comunidade das reservas da biosfera no espaço CPLP, e, portanto isso é uma das áreas de maior desenvolvimento agora e mostra como podemos de facto viver com todas estas espécies. Enfim, há espaço para todos. Muito bem. Voltamos à questão da ciência cidadã, que eu disse que voltaríamos a ela. Até que ponto as iniciativas da ciência cidadã e da participação pública podem contribuir para políticas ambientais mais informadas e mais eficazes? Há pouco falou um bocadinho mas consegue-nos dar aqui alguns contributos? Ora, os dados da ciência cidadã acabam por colmatar uma grande lacuna de tempo por parte dos cientistas, que não conseguem, obviamente, estar em todo lado, a toda a hora, e, portanto, os cidadãos cientistas conseguem rapidamente obter esses dados que demorariam décadas a obter se fossem apenas coligidos pelos cientistas. Portanto, estamos a acelerar sobremaneira o conhecimento, a aquisição do conhecimento de base para o ordenamento do território, definição de áreas de conservação, identificação, por exemplo, de áreas de invasão biológica. Outra grande ameaça à conservação da biodiversidade são as espécies não nativas, espécies invasoras,
que importa controlar nos seus estádios iniciais e, portanto, os cidadãos cientistas também são fundamentais a perceber onde é que devemos atuar para controlar estas invasões biológicas, que são uma ameaça severa ao funcionamento dos nossos ecossistemas. Portanto, a questão fundamental é o volume de dados sem precedentes que estamos a gerar com a participação de um número cada vez maior de pessoas que nunca poderíamos obter de outra maneira. E, portanto, conhecimento é tudo, essa base está a montante de todas depois as decisões, as consultas que vamos fazer. Uma participação, portanto, é mais a nível de agregação de dados, é isso? Sim, Em essencialmente. sede da participação mais deliberativa, tem algum contributo que nos possa dar nessa matéria? No âmbito da ação da cátedra. Sim. Nós temos, há pouco referido o projeto de Cartas Natureza, aí já, pronto, enfim, já há uma participação mais, há uma formação já das pessoas que intervêm. No ponto de vista deliberativo, é importante que haja sempre uma governança consultiva, não é? Portanto, que nas decisões de definição destas áreas nós tentamos envolver, enfim, todos, não é? E, portanto, esta ciência cidadã abre depois também Portas e caminhos para encontrar Muito estes bem. interlocutores da comunidade civil, não é? Que vão discutir com todos os intervenientes, enfim, os melhores limites, as melhores Muito bem. soluções. Quando pensamos nos desafios ambientais das próximas décadas, torna-se claro que serão necessárias transformações profundas da forma como governamos os territórios, por exemplo. Que papel imagina que iniciativas como as cátedras Unesco podem desempenhar na construção de sociedades mais sustentáveis, informadas, capazes de integrar ciência e decisão pública, e portanto aqui podemos pôr a questão multinível ou territorial? Portanto, todo este conhecimento que está a ser disponibilizado pela atividade da cátedra, outra coisa que estamos a desenvolver são plataformas apelativas que reúnem todas estas informações que vão sendo acumuladas. No caso da Reserva da Biosfera, nós somos parceiros na produção de conteúdos para estas plataformas que congregam esta informação e que vão, de facto, fornecer ferramentas visualmente apelativas, dinâmicas, para motivar mais pessoas a participar nestas questões. Portanto, o objetivo é dar a maior visibilidade possível a estas questões, a pegar nos nossos outputs, nas nossas produções científicas e, enfim, e transformá-las em documentos, transferi-las para, enfim, todos os níveis de decisão e de forma mais inclusiva possível, convidando todos a participar nestas nossas iniciativas, a acompanharem o desenvolvimento, a proporem novas reservas, preocuparem-se também dentro do espaço da CPLP. Todos nós podemos transferir um pouco de conhecimento neste ecossistema norte-sul e, portanto, penso que será por aí Da cooperação. E da partilha. Ponte com a cátedra Unesco-INA, vê espaço para desenvolvermos iniciativas conjuntas, nomeadamente ao nível da formação de trabalhadores públicos, investigação aplicada, o desenvolvimento de instrumentos que ajudem a administração pública a integrar melhor a sustentabilidade nas suas políticas? Penso que a professora Helena Freitas e toda a equipa estamos à vossa disposição para espalhar aqui a boa nova e, portanto, de facto, definir aqui o que é que os conhecimentos, aprendizagens essenciais, não é? No domínio da biodiversidade, sustentabilidade. Portanto, seria muito interessante convergirmos, enfim, num programa de formação para suprir algumas deficiências de formação, de conhecimento, que todos nós temos da nossa bagagem comum, não é? Há muitas coisas fundamentais que não chegaram ainda aos nossos ouvidos. Portanto, se pudermos ajudar nesse sentido. Muito bem. E agora, uma outra pergunta, a última pergunta que lhe vou colocar. Como é que podemos tornar a relação entre as cátedras mais consequente na forma como moldamos o futuro? Ou seja, temos as nossas cátedras, temos uma série de eixos de investigação, de trabalho. Como é que se tornamos isto mais consequente para o futuro? Na sua opinião? Pergunta Diz difícil. $1 milhão. Exatamente, essa é uma pergunta muito difícil. Eu acho que a consequência tem de passar necessariamente pela comunicação
temos de aprender a comunicar melhor e criar produtos de comunicação, como por exemplo estes podcasts, pronto, para fazer chegar a mensagem, não é, a mais pessoas, não é? Portanto, acho que sim, temos de investir muito nisso, a termos produtos de comunicação comuns, mostrar os nossos pontos de contacto, difundir os nossos pontos de contacto, e a partir daí, sim, penso que é uma via para a consequência, não é? Para mostrar que de facto poderíamos institucionalizar, não é? Ou criar novas, enfim, estruturas públicas que podem responder, acolher as ideias que vão surgindo nas nossas cátedras. Comunicação, acho que esse é um eixo absolutamente fundamental. Temos de aprender a comunicar, a produzir podcasts, vídeos, vivemos na era audiovisual, temos de produzir conteúdos por uma questão de visibilidade. Bom, nunca pensei nisto de forma formal, portanto, mas acho que comunicação pode ficar aqui como uma mensagem transversal e como este podcast que estamos aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou passar a palavra à professora Luísa Neto, ao que se seguirá depois, um espaço de debate. Muito obrigada, e eu aproveitava, enfim, para além de agradecer aqui esta partilha, aproveitava de facto para salientar algumas notas que fui tomando aqui à medida que eu ouvia. A visão do INA é a mobilização da administração para o conhecimento e a mobilização do conhecimento para a administração, percebendo esta via de dois sentidos. E de facto, quando nós olhamos para o objeto do conhecimento que tem que ver com a biodiversidade e esta necessidade que resulta da própria natureza da cátedra, que aqui representa, de conectar a natureza, a cultura e o clima, nós encontramos de facto vários pontos de comunicação, desde logo porque, independentemente do nosso sistema e do nosso Estado prever, por exemplo, a proteção ambiental de uma forma um bocadinho estranha, até no próprio texto constitucional, mais numa perspectiva de ambiente do que propriamente de ambiente e biodiversidade, mas também com esses elementos. Enfim, acentuou aqui muito aquilo que pode ser uma perspectiva ecocêntrica da proteção ambiental, não meramente economicocêntrica ou antropocêntrica, mas também a questão, por exemplo, da ecogricultura tem essa dimensão também economicocêntrica e antropocêntrica também. Eu acentuaria, até no âmbito dos eixos que nós temos na cátedra do INA, a questão da capacitação, e achei muito interessante a utilização que fez da expressão diplomacia científica e esta ideia de cooperação sul-sul e norte-sul, que está de facto completamente alinhada com as nossas preocupações, nomeadamente no contexto dos países de língua portuguesa, em que temos também uma dinamização de uma rede considerável. E depois lembrava aqui também, em termos de capacitação, o facto de o INA ter, por exemplo, realizado um programa de formação sobre informação geoespacial, juntando as várias entidades da administração pública com intervenção nesta área, desde o domínio da agricultura ao domínio da conservação da natureza e da biodiversidade. Mas lembrava também, por exemplo, que um dos recentes prémios de investigação do INA foi atribuído a uma tese de doutoramento sobre o Geoparque da Serra da Estrela e, portanto, esta interação é evidente. As bibliotecas podem ser diferentes, pode ser a da Universidade de Coimbra e pode ser a nossa, mas isso é absolutamente essencial. No que diz respeito a um outro eixo da cátedra, a ideia da inovação, de facto esta ligação entre gestão de ciência, cultura e literacia, uma literacia que é sempre uma literacia plurifacetada, não é? Não é meramente uma literacia até neste sentido ambiental, mas é uma literacia para a própria cidadania democrática, para percebermos de que forma é que podemos ter um conceito mais compreensivo e exigente de cidadania como base para aquilo que é também a exigência em relação às políticas públicas, e nós falámos aqui muito nesta perspectiva da participação da ciência cidadã, mas há aqui um outro eixo que no fundo referia no final, que é a questão da divulgação da ciência, não é? E estas estão muito ligadas, ou deviam estar muito ligadas também, a ideia da participação que está na base da ciência cidadã, mas também a ideia de divulgação da ciência. E nem todos os cientistas são bons divulgadores. A ideia da comunicação é de facto absolutamente essencial para que este conhecimento promova a tal literacia que
a que pretendemos chegar. Último ponto relativamente, de facto, à questão do desenvolvimento. Esta questão da sustentabilidade, verdadeiramente sustentabilidade é aquilo que pode ser sustentado, não é? E, portanto, vamos ver o que é que a Agenda 2030 nos traz, o que é que o Pacto para o Futuro nos traz. Diz-se muito que a sustentabilidade é o novo nome da dignidade. A dignidade da pessoa humana é aquilo que centra o nosso agir ocidental, pelo menos, e o nosso agir também constitucional. O INA está a colaborar com outras entidades, aliás, a Alexandra Ribeiro, que aqui faz de mestres de cerimónias, tem muito também essa visão no que diz respeito à construção, que assim esperamos, de um referencial de competências que passe também por estas matérias e que de facto nos auxilia a ter uma perspectiva diferente da nossa relação com o Estado, da relação da sociedade com o Estado, da relação da administração com o Estado, de um Estado que necessariamente tem que fazer face a estes novos desafios, e os trabalhadores em funções públicas, para além desta necessidade de capacitação nestes temas, também são cidadãos, em última análise, e por isso há um contexto de legitimidade procedimental que também tem no contexto das normas em vigor, dos direitos que têm, dos interesses difusos que também podem acautelar. Isso é um papel da administração, mas é um papel também de todos nós enquanto cidadãos. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada. A conversa de hoje recorda-nos que a proteção da biodiversidade não se limita ao desafio científico ou ambiental, mas também a um desafio de governação pública que exige conhecimento, compreensão, cooperação institucional e uma administração pública cada vez mais capacitada para integrar a sustentabilidade nas suas decisões. Iniciativas como as cátedras Unesco mostram precisamente como a articulação entre universidade, sociedade e Estado pode contribuir para políticas públicas mais informadas, mais participativas. Esperamos que este diálogo, que seja também um ponto de partida para novas colaborações entre a Cátedra Unesco em Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Coimbra e a Cátedra Unesco do INA, reforçando o papel da administração pública na construção de sociedades mais sustentáveis e alinhadas com a Agenda 2030. Muito obrigada pela sua participação e a todos que nos acompanharam nesta sessão. Obrigada. Muito obrigado. Acompanhe o INAcast nas plataformas habituais, onde poderá ouvir mais episódios dedicados à difusão de conhecimento no domínio da administração pública. Siga-nos nas redes sociais e em ina.pt.